Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. Hoje o Rio de Janeiro vai parar, hein? 2 quartas de final de Conmebol Libertadores na cidade, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. E mais tarde, no Nilton, tem Botafogo e São Paulo. Aliás, esse jogaço você vê ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. Agora a gente vai lá pro Nilton Santos conversar com o Edson Viana. Já chegou lá. Edson, conta pra gente tudo sobre o fogão aí, meu camarada. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu já estou aqui no palco do jogão de logo mais entre Botafogo e São Paulo, o estádio Nilton Santos. O Botafogo que fez o último treino antes da partida aqui mesmo no gramado do Nilton. O técnico Arthur Jorge tem um retorno importante para esse jogo no meio de campo, o Gregory, que estava suspenso no jogo contra o Corinthians na última rodada do Brasileirão. O Arthur Jorge tem o hábito de divulgar até mesmo para os jogadores a escalação horas antes do jogo ali na pré-eleição, mas a gente tem uma escalação provável para o jogo de hoje. Então vamos colocar na tela o nosso tradicional campinho para ver esse provável Botafogo para o jogo contra o São Paulo. Ele tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e o goleador Igor Jesus, Escobar. Falando em Igor Jesus, Edson Viana, ele é o grande amor da torcida do Botafogo nesse momento. Exatamente, Escobar. O Igor Jesus chegou em julho e tomou conta do ataque do Botafogo. Ele chegou para substituir o Júnior Santos, que é o artilheiro do time na temporada com 18 gols e está se recuperando de uma grave lesão. E vem numa grande fase, num momento importante da temporada, que tem disputa decisiva na Libertadores, disputa pelo título do Brasileirão. E o Igor Jesus, nos últimos 6 jogos, fez 5 gols. Então a esperança da torcida do Botafogo aqui hoje para vencer o São Paulo. A torcida alvinegra que vai lotar o estádio Nilton Santos, prepara uma grande festa para receber e apoiar os jogadores que tentam uma vitória sobre o São Paulo. E o Botafogo tem uma invencibilidade importante contra o São Paulo desde 2020. São 6 jogos com 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. E se o Botafogo superar o São Paulo, volta à semifinal e vai igualar as 2 melhores campanhas que teve na história da competição, né? Em 63 e 73, quando chegou até a semifinal. E o Botafogo tá rico atualmente, mas vale um prêmio também de cerca de 12 milhões de reais. Dinheiro nunca é demais, ainda mais no futebol, né, Escobar? Eu volto com você. É um bom dinheirinho esse aí, um bom cascalho, né? Edson Viana, o melhor da semana. Um abraço pra você, querido. Amanhã é a vez do Flamengo. Na Libertadores, enfrenta o Peñarol no Maracanã. Quem fala direto do Ninho do Urubu com a gente, ao vivo, é você, Ricardo Lai. Como é que tá o Mengão pra amanhã, parceiro? Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Flamengo treina agora à tarde aqui no Ninho do Urubu, a última atividade, né, antes do jogo de amanhã contra o Peñarol no Maracanã. O adversário das quartas de final é o último time que conseguiu derrotar o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Foi lá naquele ano mágico, né, de 2019, antes da chegada do Jorge Jesus. À época o time ainda era treinado por Abel Braga, perdeu por 1-0 na fase de grupos da Libertadores. E de lá para cá, nenhuma derrota do Flamengo em casa no torneio. É uma invencibilidade bem longa, 28 jogos, 17 vitórias seguidas. E além do histórico a favor, o Flamengo tem a volta do Nicolás de la Cruz, recuperado de lesão na coxa. E o Flamengo também tem a força da torcida, previsão de casa cheia, mais de 60 mil torcedores. Seja flamenguista ou torcedor do Peñarol, todos os caminhos levam ao Maracanã. E por que não de táxi, Escobar? A gente confere agora na reportagem. Já se passaram mais de 40 anos desde o convite que mudou a vida do uruguaio Pablo. Fue con un amigo que vinha para aquí, para Rio de Janeiro, me convidó para vivir con él y ahí conocí a mi esposa y me casé en el 83. Y fuimos a morar en Uruguay, moramos un ano en Uruguay, mas quando começou o frio eu falei, vamos embora. O carinho pelo Brasil é evidente, mas é só entrar no táxi do Pablo para logo entender que a maior paixão dele vem do Uruguai, o Peñarol. O Peñarol representa tudo em futebol, porque eu realmente ia no Estádio Centenário, todo sábado e domingo estava lá com meu pai. Ainda assim, no Rio, ele aprendeu a compartilhar um pouquinho de todo esse amor. Me fiz do Flamengo porque o Flamengo realmente aqui no Brasil, falo para você que é o melhor. Eu não vou discutir isso, mas a nível internacional não. A nível internacional quem é o melhor é o Peñarol.
O filho Gabriel, inclusive, já nasceu no Brasil e virou flamenguista por causa do pai. Importante que ele me fez Flamengo, né? Por ele eu virei flamenguista. Mas amanhã, pela Libertadores, não tem coração dividido não, de nenhum dos dois lados. O coração é carboneiro. O coração realmente nesse momento é carboneiro. Que me desculpe o Flamengo, mas carboneiro. O time do Flamengo é melhor que Peñarol, que ganha o pior. Vai dar Flamengo. 3-0 para ficar tranquilo, 2-0 para ele não ficar muito triste, mas ele fica feliz se a Arrascaeta fizer um gol, se o Varela der uma assistência, se a Arrascaeta der uma assistência também, aí todo mundo fica feliz. Aí que está a grande coisa. O Flamengo, ele quando ganha, é porque algum uruguaio fez alguma coisa. Senão o Flamengo não ganha. Em jogos da Libertadores, a vantagem é uruguaia. O Flamengo nunca fez um golzinho sequer no Peñarol. São 4 partidas, 3 vitórias do Peñarol e um empate. Vai ganhar agora, nunca ganhou. Como que o Flamengo não ganhou do Peñarol um jogo, cara? Peñarol, o histórico tá ótimo. Mas tem que ver a vitória, pô. Vai ser essa agora, não tem jeito. Peñarol ganhando o Flamengo? Claro que vou tirar onda com o flamenguista. Mas muito. Grande figura. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, mas atenção, tricolor, fica de olho aqui, ó. Porque quem passar desse confronto, River Plate e Colo-Colo, pega o Fluminense ou o Galo na semifinal, né? E na ida deu empate. Jogaram ontem em Santiago. Pezela, zagueirão, fez 1-0 pro River Plate. E sabe quem empatou pro Colo-Colo? Palácios, aquele que jogou no Vasco. Uma passagem apagada, né? Terminou assim, 1-1. As quartas de final também começaram na Sul-Americana. O Corinthians venceu o Fortaleza em Fortaleza. E jogando bem, hein? Olha o golaço do Coronado, o primeiro do Corinthians. Que paulada de fora da área, 1-0 Corinthians. E depois Yuri Alberto aproveitando aí, tapa do João Ricardo pro meio da área. Ele pegou de primeiro, Corinthians venceu 2-0. Si metes gol no hay nada que decir. Bueno, Hendrick está loco, ¿no? ¿Cómo ha sido esa carrera y ese golpeo que se te ha pasado por la cabeza desde tan lejos? O Real Madrid estreou na Liga dos Campeões. Estava ganhando 2-1 do Stuttgart, da Alemanha. Inclusive com gol do Mbappé e passe do Rodrigo. Aí, nos acréscimos do segundo tempo, o Hendrick saiu de antes do meio-campo. Vini Júnior de um lado, Mbappé do outro. E ele decidiu chutar no gol. Bueno, Hendrick está loco, ¿no? Louco, mas com estrela, né? 3-1. Anota aí os recordes. O mais jovem a fazer um gol pelo Real na história da Champions. O brasileiro mais jovem a fazer um gol na Liga dos Campeões. Tenía Kylian e Vini, pero... Realmente, tinha os dois para tocar, mas achei que chutar era a melhor opção e fiz o gol. Ha sido gol. Já, vamos pro Maraca com notícias ao vivo do Fluminense. Também tem papo com o Martinelli. Ele tá prestes a se tornar o jogador do Fluminense com mais jogos na história da Libertadores. O Globo Esporte, atenção, volta em 15 segundos. Pá, 15 segundos, já voltamos. Hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Eu vou conversar com André Pessoa. Vai contar pra gente direto do Maraca, ao vivo, como é que vem o Flu pra esse jogo aí, André? Tudo bem, Escobar? Uma boa tarde a todos. Tudo pronto aqui no Maracanã para o jogão de logo mais. Às 7 da noite tem Fluminense e Atlético Mineiro. Mais de 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada para essa primeira partida das quartas de final da Libertadores. O técnico Mano Menezes deve repetir a escalação que ele utilizou no final de semana. O Mano chegou a testar o Guga na lateral direita em alguns treinos, mas o Samuel Xavier deve ser o titular. Provável Fluminense para hoje à noite na tela com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e o Marcelo. Meio de campo com Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e no ataque Kevin Serna, John Arias e Cauã Elias, Escobar. André, o Fluminense tem um desfalque para esse jogo, né?
Pois é, Escobar, o Mano Menezes tem praticamente força máxima para essa partida. O Lelê está fora da temporada, lateral Diogo Barbosa e o zagueiro Ignácio, em fase final de recuperação de cirurgias no joelho, podem ser novidades para a semana que vem. Desfalque certo é o colombiano Gabriel Fuentes, lateral que estreou no final de semana contra o Juventude. Ele não pode enfrentar o Atlético Mineiro, porque já jogou o mata-mata da Libertadores pelo antigo clube dele, o Júnior Barranquilla. Por falar em mata-mata, o Fluminense nunca foi eliminado por um clube brasileiro na Libertadores. Já foram 4 confrontos. Em 2008 contra o São Paulo, 2 vezes contra o Internacional, 2012 e na semifinal do ano passado. E na atual edição, o Fluminense passou pelo Grêmio nas oitavas de final dessa Libertadores. Um jogador importante desse time, meio-campo Martinelli. Hoje ele vai chegar a uma marca individual muito especial. A gente vai acompanhar na reportagem do Bruno Cortes. Martinelli! Bateu! São apenas 22 anos de vida, 4 deles como jogador profissional do Fluminense. Martinelli, ele limpou, trouxe pro pé esquerdo e bateu no cantinho. O período entre os primeiros passos de Martinelli no time de cima até os dias de hoje coincide com uma época das mais vitoriosas do clube. Bicampeão carioca, campeão da Recopa Sul-Americana, título inédito da Libertadores. O que a gente sempre sonha é virar jogador profissional, mas a gente não tem metas, objetivos assim, que vai se conquistando ao longo do tempo. A conquista mais recente é uma marca individual e está para acontecer daqui a algumas horas. Hoje à noite, quando entrar em campo para o primeiro jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro, Martinelli vai encabeçar uma lista de respeito. A de jogadores com mais jogos pela Libertadores com a camisa do Fluminense. Deixa para trás ídolos como Fred e protagonistas do time atual, como Fábio, Arias e Ganso. Nunca imaginei isso, né, na minha carreira. Com 22 anos, sendo o jogador que mais vestiu, é uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande para mim e para minha família. Regularidade. Vem daí o feito de Martinelli, mesmo tão jovem. Entre as 10 Libertadores disputadas pelo Fluminense, essa sequência é a maior de todas. São 4 seguidas, de 2021 a 2024. O clube anda se acostumando a disputar a competição sul-americana, sempre com Martinelli. O meio-campo tricolor esteve em campo em todas essas 4 edições de Libertadores. Dos 29 jogos disputados até aqui, 21 foram como titular. Já caiu na pré-Libertadores, chegou às quartas de final e foi campeão. Martinelli é de uma geração das mais fortes da base tricolor. A melhor? Eu acho que é. Da seleção brasileira, que disputou a última rodada das eliminatórias, 3 eram desse time. Luiz Henrique, João Pedro e André. E 3 foram fundamentais na conquista da Libertadores do ano passado. John Kennedy, André e o próprio Martinelli. É isso que o Fluminense faz, de revelar jogadores, de ter uma grande base forte. O moleque Martinelli de Xerém segue firme num caminho que já tem o nome dele escrito, numa história tricolor que ganha mais um capítulo hoje à noite. É sem dúvida o tipo de jogo que ninguém no Fluminense conhece mais do que ele. E espero dar sequência, que a gente possa classificar para ter ainda mais jogos na Libertadores. Essa é uma marca importante do Martinelli, que prova a regularidade dele mesmo, né? Martinelli é um operário ali no meio-campo, mas evoluiu tecnicamente também com a passagem do Fernando Diniz, continua contribuindo muito aí para o Fluminense. Parabéns, hein, Martinelli? E, gente, morreu hoje o ex-jogador italiano Totò Schillaci, aos 59 anos. Ele foi o artilheiro da Copa do Mundo de 90, lutava contra um câncer, estava internado desde a semana passada. A seguir, Não vai esquecer, hein? Hoje, dia de Libertadores na Globo, ao vivo, depois de Mania de Você. Tem Botafogo e São Paulo e eu trago pra você, torcedor do Botafogo, boas lembranças, boas energias. Nós voltamos 26 anos no tempo para relembrar um feito desse cara. Lembra dele? Zé Carlos, atacante do Fogão, o Zé do Gol. Ele fez o gol que deu o título do torneio Rio-São Paulo ao Botafogo. Adivinha em cima de quem? Do rival de hoje, São Paulo. Peço uma cara de brabo e ele dá. Pose marrenta. Chute em direção à lente da câmera. Zé do Gol, um típico jogador midiático dos anos 90. Eu creio que eu tinha um bom professor na época, né? Que era o Túlio Maravilha. Túlio vai fazer! Gol! Zé Carlos foi aluno dos bons.
na arte de fazer gols e dar entrevistas falando a respeito dele mesmo na terceira pessoa do singular. Com a bola lançada, né, na área, e o Túlio desviou, e Zé Carlos só encostou, né? Essa foi a descrição de um gol de título sobre o São Paulo. Passou por todo mundo, o Rogério ficou. Gol de Zé Carlos e o Botafogo é campeão do Rio-São Paulo. Lembrança oportuna antes das quartas de final da Libertadores contra o Tricolor Paulista. Ah, o Zé do Gol adoraria estar em campo. Eu falava, ó, Zé Carlos em campo não tem pra cá em branco. Então, assim, eu creio que para essa Libertadores aí, o Botafogo tem que ir pra cima, tem que ganhar essa competição, porque eu creio que o Botafogo tem muito tempo, né, que não ganha um título. O primeiro jogo foi no Morumbi. O primeiro gol dele, Zé Carlos. Hoje provavelmente seria anulado por impedimento. O São Paulo virou com Dodô e França. Mas o Botafogo fez 2-2 com o Sérgio Manuel e garantiu a vitória por 3-2 nessa cobrança de falta do Jorge Luiz. No jogo de volta, o Jefferson fez 1-0 para o Botafogo, mas o São Paulo empatou com o Adriano e virou num pênalti que o Dodô sofreu e converteu. Mais de 56 mil pessoas estavam no Maracanã, inclusive o técnico da seleção brasileira da época. O Botafogo não precisa ter pressa, porque esse resultado leva para disputar uma final de pênaltis. Não adianta se apavorar. Dos jogadores em campo, o Zagallo acabou levando para a Copa da França, naquele mesmo ano, o Bebeto e o Gonçalves, do Botafogo, e o Denilson e o lateral Zé Carlos, do São Paulo. No entanto, o grande Zé Carlos daquela noite vestia preto e branco. O Wilson Goiano, ele cruza e há uma jogada no ar entre o Márcio Santos e o Túlio, ninguém fica com a bola e essa bola acaba sobrando lá no segundo pau, onde eu completo, que eu acho que o Rogério, ele pensou que eu estava em offside, né, impedido. 2 para o Botafogo, 2 para o São Paulo. Botafogo campeão do Rio-São Paulo 98. A festa começou no Maracanã e invadiu a noite do Rio de Janeiro. No ritmo, o Iaiá de Zé Carlos, que na falta de uma companhia melhor, dançou com o capitão Gonçalves. Festa família, é claro. Eu trouxe meu pai que veio da Bahia, né? Veio da Bahia para dar essa vitória ao Botafogo. Era uma época em que jogador profissional de time grande não ficava rico da noite para o dia. O herói daquele título sobre o São Paulo, um atacante de 23 anos de idade, recém-chegado da Bahia, morava na concentração do clube. Antes de virar o Zé do Gol, antes de ter um sofá confortável e uma casa para descansar, o Zé Carlos conheceu muito bem um banco de praça aqui em General Severiano. Pelo jeito, a quinta-feira para ele vai ser com cara de sono e muita vontade de dormir. Mas não tem problema. Esse aí, né? Vida continua. Mais um título pro Fogão. Zé Carlos tá na área. Se pintar, ele faz. Parecia marra, mas era propaganda. Um dia já foi a alma desse negócio chamado futebol. Grandioso Chacrinha já falava, né? Quem não se comunica é sim se trombica. Então a gente tem que se autopromover de uma forma que não precise menosprezar ninguém, mas de uma forma saudável. Ele fazia bem demais isso aí. Zé do Gol, figuraça, que legal. Rio-São Paulo, gente, foi um torneio que acabou, mas na época a gente levava bem a sério, viu? O time do São Paulo que você viu, tinha Rogério Ceni, Dodô, Denilson, Márcio Santos. Refazendo o convite, Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. E olha que legal, gente, a Taça da Libertadores estava no Rock in Rio, foi lá dar um rolezinho, né? Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.